Olá, Fabiola, boa noite. Hoje estamos aqui com esse encontro de mentoria e bolamos a seguinte estratégia para essa noite. A gente vai bater um papo descontraído, onde eu vou emitir algumas opiniões e você também, para que isso já seja uma chamada, e essa é a surpresa, viu, pessoal? Em setembro, com data a confirmar, professor Alessandro de Moreiro e Fabiola Souza, gestora na área de logística, e começando também um trabalho de mentoria, para ser mentora. A gente vai bater um papo, uma live, discutindo os seguintes temas. Olha que bacana, gente. Ó, liderança, logística, que a carreira dela toda foi pautada na área da logística, mentoria e a questão de trilha de carreira. Só que o processo de mentoria e de liderança que Fabiola quer trabalhar é bem ligado com o viés feminino. Afinal de contas, ela é um dos exemplos que a gente tem no mercado baiano e nordestino de mulheres jovens, né, bonitas, Fagner que me perdoe, mas é tranquilo, conheço o marido dela, e que realmente conseguem trilhar uma trilha de carreira profissional pautada no respeito, pautada numa postura profissional. Então, a gente vai fazer aqui um bate-papo para pegar algumas frases, alguns temas, algumas colocações nossas, para que já sirva de uma espécie de treinamento para a nossa live que vai acontecer no mês de setembro, hein? Então, aguardem. Então, Fabiola, primeiro me conte um pouco de você, de sua trilha profissional, como você começou, seu planejamento e como você está hoje. Boa noite, Lebô. Primeiramente é agradecer, né, esse momento, essa oportunidade, esse bate-papo. Você já conhece bem a minha história. Eu comecei bem cedo, né, na minha trajetória, com já 17 anos, eu trabalhava numa empresa familiar e logo depois aproveitei a oportunidade no Senai, me inscrevi em um curso de logística e caí numa grande empresa aí voltada para o ramo de logística, né? Que foi um grande desafio, por N motivos, nunca tinha trabalhado com essa área, um ambiente totalmente masculino também, né? O que é bem complicado para nós mulheres, sabe o que eu estou falando. É uma área operacional, que normalmente você já vê muito homem, né? E que você tem que ter um bom posicionamento. Então, eu era mulher, nova, né? Com apenas 18 anos, foi quando eu entrei. E foi bem desafiador conseguir construir uma imagem que não tivesse vinculado à beleza, a eu ser mulher, e nem a uma fragilidade. E fui trilhando, fui sendo ousada mesmo, tendo ousadia, dando a cara para bater muitas vezes, me posicionando. Também nunca tive problema em me posicionar, em emitir minha opinião, em não concordar ou concordar. E isso me ajudou a avançar e construir minha carreira, né? Então, eu sempre tive muita ousadia, sempre fui muito determinada. Costumo dizer que quando a gente tem motivação, a gente consegue alcançar o que a gente almeja aí. Então, eu sempre fui assim, sempre fui me colocando à frente. Entrei como analista, eu já me comportava como encarregada, tanto na forma de vestir, quanto nas reuniões, como tomar a frente de alguns projetos ou de algumas decisões que o pessoal às vezes tinha medo. Quando eu estava em plantão, eu decidia assim, não, vamos decidir isso aqui, depois amanhã a gente fala com o gerente, enfim. Então, eu sempre busquei me posicionar, e isso foi me colocando sempre um passo à frente. Não, aquela menina ali, aquela menina, sempre muito nova, e fui me posicionando. Eu tenho muito prazer e orgulho em dizer isso. Eu fui promovida lá 3 vezes, para encarregada, supervisora e gerente, e todas as 3 vezes, a única que eu participei do processo seletivo foi de gerente, porque era uma coisa que era nacional, né? Mas os demais eu fui convidada e promovida, encarregada e promovida a supervisora, porque eu sempre soube me posicionar, né? Eu não deixei que todo aquele discurso, é mulher, porque é nova, porque é bonita, não deixei que isso afetasse. Eu sempre quis provar o contrário, que eu tinha competência, que não era isso que me colocava onde eu estava, né? Então, eu sempre tive essa vontade de provar que eu era competente e que eu tinha inteligência, independente de ser nova, mulher e de ser bonita, eu ia chegar onde eu queria pela minha competência. Então, eu sempre quis desconstruir isso, né? Foi um desafio, não é fácil, ainda não é,
não é fácil, ainda lidou muito com homem, cliente, enfim, então você tem que saber lidar sem ser rude, né? Mas faz parte, eu consigo lidar com isso muito bem, não me impede que eu siga, mas é desafiador. Acho que é por isso que eu quero focar muito nessa parte de mentoria, né, para mulheres e femininas, porque acho que muita mulher precisa ter essa visão, saber a força que ela tem, onde ela pode chegar, independente de qualquer coisa. Eu quero conversar bastante essa noite sobre esses temas que eu coloquei aqui para a nossa live, e o carro-chefe vai ser a questão da mentoria, dessa liderança feminina. Eu quero entender o que é isso, o que é liderança feminina para você. Só que antes eu tenho que comentar de uma experiência que você viveu, né, há poucos meses, se tornar professora, de ensinar numa pós-graduação de logística aqui em Salvador. Como é que foi a experiência? O bichinho da academia da educação pegou você, Fabiola? Pois é. Enfim, sempre admirei muito. Eu acho que a gente aprende mais ensinando, né? Porque realmente a gente tem que trazer um bom conteúdo. Eu tenho um pavor porque eu fui aluna e eu sei o quanto um professor, se ele não se sai bem, o quanto ele é criticado. Então, na hora de aceitar, eu fiquei meio assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E aí eu conversei até com você, como eu digo, meu mentor aí para várias decisões. E eu falei, não, é algo que eu conheço, é um tema que eu conheço, vou sim, já é meu dia a dia, é o que eu vivo, eu gosto. Sempre fui key user dentro da empresa que eu trabalhava, sempre era a pessoa que retransmitia, né, os treinamentos, então nunca tive dificuldade em falar, enfim. E isso eu acho que era um fator, né? O outro era realmente a questão de confiança mesmo e querer dar certo, né? Ter sucesso. Fiz aí também o treinamento aí de técnicas teatrais, que me ajudou demais na construção de roteiro, de postura, dicção, enfim. Eu sempre falo muito acelerado também, então eu busquei técnicas que me ajudassem e que me fortalecessem nessa parte aí para eu poder aceitar o desafio aí da vida acadêmica. Foi uma experiência fantástica, tem outra turma agora também, e o feedback dos alunos foi bom, é o que importa, né? Então, eu tive bons feedbacks e pretendo manter, sim, essa vida acadêmica. E gostei da experiência. Já tinha dado aula, mas foi para a turma de curso técnico e agora um nível de pós-graduação que a responsabilidade é muito maior. Era manter, sim. Muito bem. Você sabe que eu lhe disse que você não teria a menor dificuldade, porque você tinha todo o perfil, ainda mais numa turma de pós, que é uma turma mais madura, é uma turma muitas vezes heterogênea. Imagino que numa pós em logística você tinha pessoas que conheciam muito da área, que iam se aprimorar, e pessoas que não, que tinham outras formações e queriam entender um pouco de logística. Então, o grande desafio de um professor de pós-graduação é lidar com essas turmas heterogêneas, com nível de conhecimento diferente, com formações na graduação diferente, que também impacta numa turma de pós, com objetivos até diferentes, assim, é uma experiência muito bacana, até porque você quer desenvolver na parte de mentoria, de liderança, e eu lhe disse isso, sem sombra de dúvidas, um patamar a mais. Né? Eu até disse para você, quando você me consultou, Fabíola, tem empresas que criam rankings para os seus profissionais, que quem ensina, quem é professor, atinge um nível mais alto. Por quê? Você começou sua fala da forma mais correta possível. A forma mais inteligente de se aprender é ensinando. Então, se você ensina para os outros, você aprende com cada pessoa que você desenvolve. E aí, pegando esse gancho do que você falou e eu complementei agora, eu quero trazer à tona para o nosso bate-papo a questão da liderança feminina. O que é isso? Como surgiu? Como é que você trabalha isso na empresa que você está hoje como gerente, né, na Intermarítima? Aliás, parabéns pela venceram uma concorrência, uma licitação, um edital importante aí. Mas me diga um pouco, o que é liderança feminina na visão de Fabiola Souza? Lebo, falar de liderança feminina, né? Eu volto lá atrás, quando eu tive minha primeira experiência como líder. Eu era analista ainda e aceitei o desafio de assumir uma distribuição, pensar em uma distribuição de carga fracionada, como mulher. Estava com 19 anos para 20, ia fazer uns 20 anos, e eram 120 homens.
Então, para mim, foi um desafio muito grande para conseguir respeito, né? E sempre o fator foi, primeiro, nesses instantes, uma que eu era mulher, e na primeira reunião que eu fiz, foi muito engraçado isso, que eu fiz quando eu peguei o microfone, logo quando eu cheguei para assumir essa galera, aí o pessoal, gritaria e tal. Aí eu fiz a reunião normal e no final eu brinquei, né? Porque eu sempre gostei desse jeito. Eu sou natural, eu sou o que eu sou, então eu sou muito extrovertida, sou brincalhona, mas nada que passa ali do limite da questão do respeito, né? Então, quando acabou a reunião, eu lembro que eu falei assim: e aproveitando, aqui dentro eu sou homem, viu? Aí a galera, você quer? Aí assim, já fui quebrando mais o gelo com o pessoal e dia a dia, né? Então, foi aí que eu fui conquistando. Liderança feminina é muito de você, do líder em si no todo, é você influenciar pessoas com suas próprias atitudes. Eu costumo dizer que a gente tem que ser exemplo, né? E que o líder ele não precisa saber tudo. Então, eu sempre me enxerguei como um complemento da equipe, né? Então, foi uma forma. E como mulher, você é diferente, eu costumo dizer, né? A mulher ela tem os homens discordam disso, mas a gente tem uma habilidade de conseguir fazer de tudo um pouco e fazer algumas coisas ao mesmo tempo, né? Isso a gente tem uma funcionalidade a mais, eu costumo dizer aí. Então, assim, eu costumo dizer que eu estou vendo tudo o tempo todo, né? Eu cuido de 4 CDs, mas eu sei tudo que está acontecendo. Por quê? Porque eu tenho uma equipe que confia em mim, né? Uma equipe que eu estou ali próxima. Então, eu aprendi a desenvolver empatia, eu aprendi a desenvolver, ganhar o respeito deles, a ter o cuidado de chegar a dizer, não, hoje você não está bem, enfim, saber que eu não concordo com aquela frase de que aqui passou do portão da empresa, você tem que esquecer os problemas de casa, isso não existe. Não existe Fabiola trabalho, Fabiola casa, eu sou uma pessoa só, como eu sei que meus funcionários, meus colaboradores, meus colegas de trabalho também é nesse mesmo ritmo. Então, assim, sempre saber dividir isso, né? E como mulher, nessa frase aí, logo quando eu tive essa primeira experiência, acredite se quiser, nenhum assim para dizer assim, tomou ousadia. E se tomasse, sabia que ia ser colocado no lugar. Então, assim, eu nunca tive dificuldade quanto a isso, assédio, assim, nada. Porque você acaba se impondo, né? A forma como você se comporta, a forma como você fala, como você se expressa, tudo isso ajuda as pessoas a separarem, seja pares, seja subordinados, seja hierarquia. Então, assim, nunca tive tanta dificuldade. Mas você percebe, quando eu vou para algumas reuniões estratégicas, mulher inova. Você chega assim, até eu abrir minha boca, o pessoal já está me olhando assim, meio que, será e tal. Até você realmente provar que você conhece, mostra em algumas frases poucas assim, você já. Aí a pessoa já fala, não, aí você vai ganhando respeito e tal. E eu sinto que não é porque só eu sou nova, é porque eu sou mulher também. Você percebe que o clima ali. Você que é gerente e tal, baixinha, mulher, enfim, nova. Então, acho que a liderança feminina ela tem muito de você conseguir influenciar, de você conseguir ter o respeito mútuo entre a equipe e de você ter uma sensibilidade maior. Acho que as mulheres elas são mais sensíveis nesse sentido. Para a área que eu atuo, então, nossa, é fundamental. Eu entrei na Intermarítima, algumas pessoas falavam assim: você é muito aberta, muito acessível e tal. Eu falei, gente, eu só tenho um cargo, mas eu estou aqui pelo mesmo motivo de vocês, que é entregar resultado. Entendeu? Eu tô aqui para aprender. Não tô aqui para aprender, não. Tô aqui para entregar resultado. Da mesma forma que tá todo mundo para entregar resultado. Então, seja o cara que o SG ao meu coordenador, eu dou a mesma atenção. E o cara que está lá sofrendo mais, eu dou mais atenção ainda, porque já é um trabalho muito mais árduo do que, querendo ou não, a gente tem aquele cansaço mental, mas o físico, nossa. Então, eu acho que a mulher ela tem muito dessa sensibilidade e que ela pode usar isso a favor, sabe? Para ter sua equipe, para ter o respeito, para ter a troca. Tem gente que bate lá na minha porta para contar coisas que não sei se contaria para todo mundo, porque eu deixo a equipe confortável nesse sentido, tem essa troca mútua de confiança. Então, eu construí isso, usei, né, da imagem feminina, né, dessa sensibilidade, querendo ou não, a gente tem. Não sou uma pessoa doce,
esses amores todos, mas eu sou justa, eu gosto de ser justa. Eu falo, o certo é o certo e o justo é o justo, e sempre vai ser. Nem sempre eu estou certa, então eu sou muito de ouvir. Então, a pessoa... Hoje, minha equipe tem liberdade total para dizer assim, eu não concordo com você. Aí eu falei, então, o que é que você acha? Aí eu acho isso. Aí eu falei, realmente, estou errada. Assim é da melhor forma. Vamos fazer da sua forma. Às vezes, quando eu discordo de alguma coisa, eu não concordo. Eu daria uma advertência, mas a equipe é sua. Tenha a melhor decisão. Então, assim, essa sensibilidade. Eu já tive líderes homens. E eu sempre senti uma dificuldade em ouvir, sabe? Quando a gente ia para falar alguma coisa, não, estava sempre certo, estava sempre correto. Alguns. Outros não, eu já tive excelente, eu tive um excelente mentor na FedEx, um excelente mesmo. Mas eu acho que a mulher tem mais essa sensibilidade, e se ela souber usar isso muito bem, ela consegue construir uma boa trilha, sabe? E eu quero poder ajudar mulheres nisso. Né? Tem mulheres que se sentem totalmente impotentes, e são extremamente inteligentes, sabem o que estão fazendo, mas não têm autoconfiança, não têm autoestima, sabe? De querer fazer acontecer. Então, eu sempre tive muito essa sede. Eu sempre tive essa muita sede de mostrar. Eu não vou provar o contrário. Eu vou provar o contrário. Mas você vê que depoimento fantástico, né? Você que está nos assistindo aí. Eu faço uma pergunta bem direta para ela e ela respondeu da melhor forma possível, com exemplos. Ela respondeu com o que ela faz no dia a dia. Então, gente, liderança não é teoria, liderança é prática. Então, o que a Fabíola fez aí, ao longo de alguns minutos, foi dizer a experiência dela de vida, como mulher, como mãe, esposa, profissional, mas no dia a dia. Então, não é uma definição de livro acadêmica, é uma questão do cotidiano. Fabíola, você pode perceber que minha carreira acadêmica começou em 2004. Olha quantos anos eu já tenho. E desde 2004, no mundo acadêmico, que antigamente, no século passado, tá, se tinha muito a questão assim de homem fazendo faculdade, mas que ao longo de minha experiência profissional, eu já vinha observando um maciço crescimento da quantidade de mulheres fazendo faculdade. E, gente, conhecimento é muito importante. Conhecimento empodera e conhecimento desenvolve. No curso de logística da Unifax, onde nos conhecemos, né? No primeiro momento, você teve que trancar porque não estava dando para conciliar. Você soube o momento certo da retomada e finalizar seu curso. Hoje tem pós, já está ensinando. Você soube fazer a sua trilha de carreira, com uma pequena ajuda nossa desde aquela época. Mas você vem trilhando isso. Então, gente, não é só o crescimento de mulheres na questão acadêmica, tendo um nível superior, mas é chegando no mundo corporativo e com as mesmas igualdades. E aí, gente, me perdoem, não é aquele discurso chato, confesso, viu, que às vezes se torna um discurso chato, de não, direitos iguais, mulheres no poder, etc. Não é essa temática aqui, pelo menos de minha parte, e sei que de Fabíola também, que quer discutir aqui. Não é isso. Simplesmente é as mesmas oportunidades para que homens e mulheres, gênero, estou falando de gênero aqui, tá certo? Masculino e feminino, consigam crescer profissionalmente. Então, essa é a questão. Então, o depoimento de Fabíola é muito bacana, porque ela traz exemplos do dia a dia que ela foi construindo. E, evidentemente, devido à questão de ser mulher, não vamos tampar os olhos com relação a isso, de ter uma aparência bacana, que as coisas se tornam mais fáceis. Muito pelo contrário. Você viu que no depoimento dela, o tempo todo, né, Fabíola, às vezes o trabalho é dobrado para poder ser reconhecida e ter esse merecimento. Mas, Fabíola, me diga aí, e essa questão de mentoria? Você citou algumas vezes, você teve um mentor na empresa, eu já faço um trabalho de mentoria com você há muito tempo, informal e agora formal, mas você, me diga exemplos aí do dia a dia. Poxa, Lebô, eu fui mentora muitas vezes sem saber o que era isso. Como é que começou esse despertar da mentoria para você? Rapaz, eu acho que foi meio que na inércia, assim, nesse sentido. Muitas pessoas me usavam meio como exemplo, né? Então, eu tenho 30 anos, hoje eu já estou como um gerente geral de unidade, gerenciando 4 CDs, uma bagagem bacana, casa, família. Então, assim, as pessoas, principalmente quem trabalhou comigo lá atrás,
me acompanha até hoje. Eu recebi semana passada um menino que foi meu auxiliar, né? Ele mandou as fotos da casa dele. Ele falou: olha, minha casa como tá. E, tipo assim, tinha mais ou menos. Tem 2 anos que eu tô na Intermarítima e que a gente não se falava. E eu chego a ficar emocionada. Mas é tão bom você ver. E eu lembro das conversas que eu falei. Ele falava: ah, vou pedir demissão, ninguém me reconhece aqui e tal. Eu falei: jovem, não espere reconhecimento. Não espere que as pessoas reconheçam só o seu trabalho. Você tem que saber o valor que você tem e você tem que continuar investindo em você. Você vai continuar aqui até achar o dia que você que deve. Se for para sair daqui, que seja para algo melhor, mas que você esteja pronto para o mundo lá fora, né? Muitas pessoas ficam naquela mesma situação, querendo que a empresa reconheça, né? Mas assim, primeiro você tem que construir seu nome, né? Que é a única coisa que a gente vai levar quando morrer é o nome, prestava ou não prestava. Construa seu nome, não deixe seus sonhos morrer, né, por causa de uma falta de reconhecimento da empresa. Quais são seus objetivos? É só ser reconhecido aqui na empresa? Você tem que ter um objetivo, você não está com seu filho aí, junte seu dinheiro, você construir sua casa, ter uma segunda renda. Então, assim, você não pode só depender disso aqui. Claro que isso aqui é o que você estudou para isso, você fez sua graduação para isso, mas não deixe seus sonhos morrer porque pessoas não reconhecem seu trabalho. Porque às vezes a gente perde muitos funcionários, muitos profissionais bons, porque você não tem uma liderança que valorize. Isso acontece. Não estou dizendo que não acontece, mas você não pode deixar que morra os seus sonhos, o que você tem, os objetivos maiores que você tem. Por exemplo, eu trabalho, claro, porque eu quero ganhar bem, mas é porque eu quero proporcionar boas coisas à minha família, né? Eu quero poder bancar meus sonhos, arcar com meus sonhos, né? Construir algo, não simplesmente, porque eu amo logística, não só isso, tem as outras coisas que vêm a conjunto. Então, eu sempre falava muito isso com ele, não desista, não saia, não vá sair para arriscar, e não deixe seus sonhos morrer, porque um ou outro não reconhece. Continue fazendo e zelando por seu trabalho muito bem, e claro que agregando, fazendo cursos academicamente, se construindo para na hora que a empresa estiver aqui, você vai conseguir ir para o mercado e você conseguir barganhar uma coisa melhor. E assim ele fez. E ele lembrou de mim, depois que ele foi para a casa dele, 2 anos depois, e falou: aí, ó, tanto que você falou aqui, minha casa e tal. E isso é o que enche, né? Então, indiretamente, eu sempre fiz isso, né? De conversar, as pessoas me procurarem por alguma admiração que eles viam, tipo assim, você nunca desistiu, você sempre foi reconhecida. Já fui top unidade 3 anos seguidos de ser destaque dentro de uma empresa com 120, 140, 200 funcionários. Então, muitas pessoas se espelhavam e acabava que eu estava sempre dizendo isso. Vai fazer sua parte acadêmica. Falar academicamente, uma pessoa que largou a faculdade e nem trancou, né? Perdi os 2 semestres que eu fiz e voltei do zero. Então, eu poderia muito bem, eu conheço gente que passou por essa mesma situação e simplesmente desistiu. Está até hoje com a graduação sem terminar. Então, assim, eu vivi esse momento, optei por focar no trabalho, mas chegou um momento que eu precisava da parte acadêmica para continuar crescendo. Então, foi aí que eu acelerei. E quando eu tive neném, com 3 meses, eu já estava na pós-graduação para tirar o atraso, né? Então, assim, não deixar os sonhos morrer. Então, eu tive isso sempre muito forte em mim, e algumas pessoas buscavam. E eu vi que todas as experiências que eu tive, apesar de eu ser nova, mas eu tive boas experiências, passei muita coisa, tanto antes de trabalhar quanto trabalhando. Então, eu valorizo muito o que eu construí, né? Não tive uma infância fácil, nunca tive nada na mão. Então, assim, eu sempre tive muita sede de trabalho, né? E isso refletiu no que eu cheguei hoje. Então, e tem muito caminho para rolar ainda, né, Lebor? Mas, assim, isso me ajudou e acabar algumas pessoas refletindo, buscando, e eu sempre gostei de... Eu acho que é o meu propósito. Quando eu fiz um coach ano passado, quando iniciou a pandemia, eu descobri que meu propósito é, sim, influenciar vidas. Não preciso entrar no Instagram para estar influenciando 10 mil pessoas, nem quero. Mas, assim, 2, 3 que estão ali trabalhando comigo, para mim, já faz uma grande diferença. De eu pegar colaborador e dizer: meu filho, termine seu supletivo para você conseguir virar conferente, você é um excelente profissional. E você só não tem o segundo grau, termina esse negócio para você. E o cara, não, ali resistente, e depois ele fala: vou fazer. E o cara bateu lá na minha porta para dizer assim: chefa,
tirei a habilitação. Foi promovido, tirou a habilitação. Então, assim, e o cara com 40 anos, desacreditado de você chegar a conversar e convencer o cara a mudar de ideia. Então, eu acho que é algo que eu posso afetar algumas vidas ali, e eu não quero passar por essa vida sem poder ajudar pessoas. E é isso. Eu já acabo, no trabalho, a gente acaba como líder, a gente mentora, tanto ali na vida profissional, às vezes a gente acaba se envolvendo na pessoal, é fato, mas eu acho que eu posso fazer um trabalho mais direcionado para isso. E é um desejo que despertou em mim e que eu quero fazer muito mesmo. Então, observe, pessoal, o depoimento de Dona Fabíola. Imagine o dia que essa mulher recebeu a mensagem de um antigo funcionário dizendo: Fabíola, está aqui, ó, construir uma casa e você fez parte disso por uma palavra, uma frase, uma conversa, um exemplo que você trouxe para aquela pessoa, para aquela vida. Então, Fabíola, mentoria é isso. Às vezes, uma frase, uma conversa de 10 minutos, um exemplo, uma ideia, é isso que é ser mentor realmente. Então, parabéns. Mas deixa eu pegar esse gancho aí e dizer que também você já passou por alguns perrengues, algumas tomadas de decisões difíceis, e me relembre aí que há cerca de 2 anos quase, você me manda uma mensagem desesperada, e observe, gente, a gente tem muito termo chamado de zona de conforto, e é um termo muito mal interpretado. Deixa eu passar para vocês a minha visão do termo zona de conforto. Zona de conforto é aquela pessoa que, no termo é pejorativo, a pessoa está ali, até fiz uma postagem sobre isso hoje, reclama todos os dias, nunca está satisfeito, não toma uma atitude. Por quê? Porque sabe que no o payday, Moreira, o que é isso? O dia do pagamento vai sair o seu salário. Então, fica infeliz o mês inteiro, porque sabe que vai ter um salário no final do dia, ou no final do mês, e não toma uma iniciativa para mudar isso. Isso é uma zona de conforto ruim, desconfortável. E tem muitas pessoas por aí passando por isso sem tomar uma atitude sequer. Só que Fabíola, há cerca de 2 anos, vivia uma zona de conforto bacana. Ela estava numa empresa, se puder citar o nome, você cita na sua fala, numa grande corporação, tá? Já há muitos anos, fazendo uma trilha de carreira bacana, sendo reconhecida, aprendendo muito, porque em multinacional você aprende muita ferramenta, gente. É outro mundo e ela sabe disso, tá? Mas que chegou no limite. Opa, eu tenho um reconhecimento aqui, eu tenho um salário bacana, eu vivo bem, mas está faltando alguma coisa. Então, essa é uma zona de conforto interessante. E aí você recebe uma proposta. E como foi isso? Conte aí para a gente. Você que acompanhou, você viu o quanto foi rápido e tive que decidir, né? Mas contextualizando para quem está assistindo a gente, eu já estava há 9 anos na FedEx, uma empresa multinacional, uma das maiores empresas hoje de logística. Tinha acabado de fazer a aquisição de outra grande empresa, estava se tornando a maior, e tinha um novo projeto, e eu fui a primeira gerente mulher nesse projeto. Veio o VP para cá, ganhei buquê de flores na frente de todo mundo, mega projeto, uma excelente recepção, e estava super feliz, realizada dentro de uma multinacional, construindo meu nome, minha carreira. Eu sempre afirmei que eu ia ser gerente antes dos 30 e assim estava acontecendo. E feliz, realizada lá, bom salário, vida ok também, nome bem visto dentro da empresa, que era algo que eu lutei muito. Eu queria saber, o pessoal falar: tem uma menina lá em Salvador, Fabíola, ser lembrada. Eu queria ser reconhecida, eu sempre quis, né, saber que meu trabalho fez a diferença e que eu tinha um destaque diante de 10 mil funcionários a nível Brasil. E eu tive isso. Inclusive, a vaga, eu fui convidada a me candidatar e concorrer a essa seleção.
porque eu estava na área da logística e essa vaga era para o transporte, eu não tinha interesse de voltar para o transporte. E aí um gerente falou, não, você tem que se candidatar, você é a candidata forte, não sei o quê, tem que ser, nem que seja pela experiência da entrevista, vai ser uma bancada com o pessoal do internacional, são 5 fases, não sei o quê. Falei, rapaz, não é para mim. Aí no último dia, ele me ligou, eu liguei para RH e disse que você não se inscreveu. Eu falei, rapaz, não é para mim, não. Ele, se inscreva, que vale a experiência, porque quando surgir na logística, você já está pronta para o processo. E era bem bacana, porque você tinha que montar um slide de 4 slides de apresentação e convencer, né? Quem você era, os resultados que você já tinha entregue. Foi realmente uma experiência fantástica. E no frigir dos ovos eu passei nesse processo. Foi 5 etapas. Teve disques, teve com o diretor, teve com o pessoal do Internacional, porque era um projeto novo aqui no Brasil. E eu passei. Só que aí eu já estava há 5 meses. Só estava há 5 meses no cargo. Mas, assim, não era o desafio que eu estava buscando, não era a dinâmica que eu gostava de operação, sabe? Eu gosto do negócio da parte mais estratégica, eu gosto daquela agitação de você responder para os indicadores, e esse modelo tinha um perfil diferente do que eu buscava. Mas também não fui para o mercado. Eu falei, não, eu vou continuar aqui por um ano. Depois de um ano, eu vou galgar alguma coisa aqui dentro da FedEx mesmo, em outra área. Não tinha interesse nenhum em sair da empresa. Eu era muito feliz na FedEx. Observe, deixa eu lhe interromper, porque é importante o que eu vou dizer. Você que está assistindo a gente, vocês perceberam em que nível da conversa, da história de Fabíola está contando? Gente, 80% das pessoas iam achar essa função dela, o cargo, o ápice, iam ficar ali de forma maravilhosa. E ela inquieta, porque voltou para o transporte, que não era a paixão dela, num cargo maravilhoso, que milhares de pessoas que estão assistindo a gente gostariam de estar, mas não é o que ela queria ainda. E isso criou inquietação nela. Vocês perceberam o que é não ficar numa zona de conforto? Mas vá, Fabiola. E Salvador foi a segunda filial a implantar o projeto. Então, assim, era super novo, super destaque, assim, enfim. E eu falei, não tinha interesse realmente de sair. Amava a empresa, amava a dinâmica, a filosofia de pessoas em primeiro lugar, que é algo que eu compro muito. E era mega feliz. Até que um dia, uma pessoa que trabalhou comigo lembrou de mim e falou: tá com uma mega oportunidade na empresa aqui que eu estou trabalhando, é a sua cara, e eu acho que você tem que vir ouvir a proposta. Aí eu falei, não, mas eu fui promovida agora, e eu tinha aquela coisa assim, não, mas eu vou ferir quem acreditou em mim, quem me convidou para a vaga. E fiquei meio assim de ir, né? Aí um amigo meu, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ouvir. Aí Fagner falou, não, você tem que ouvir, Lebovo, não, tem que ir. Enfim, eu falei, eu vou pelo menos ouvir a proposta e ver o que é, né? Não dá para decidir sem entender e nem ficar na dúvida. Fui para o processo seletivo com 4 diretores, né? Na Intermarítima, quase 3 horas aí de entrevista. E eu falei, rapaz, outro mundo, poderia ter dado para trás, porque totalmente diferente do que eu atuava, apesar de ser logística. Eu trabalhava com logística de pacote, serviços muito mais específicos, e vinha para um mundo de operação com container, que eu nunca tinha trabalhado, comércio exterior, que eu nunca só ouvi na faculdade, realmente. E assim, poderia ter me assustado e eu ter. Mas o que é que eu estava buscando? Um desafio. E lá tinha tudo que eu precisava, era desafio. Eu falei, vou arriscar. Mas antes de decidir, liguei para a Lebô. 2 pessoas que me ajudou a decidir, meu marido e o Leboreiro. Então, liguei para a Lebô, contei todo o desafio e eu lembro que você fez uma pergunta, o que é que você está buscando? Aí eu falei, eu quero desafio, eu quero novo, então não tenho que te responder nada. Em nenhum momento você opinou e disse assim, vá para esse, né? Você deixou eu refletir, perguntou e por que você quer e o que é que vai lhe dar, enfim. Me fez refletir e na hora eu tomei a decisão. Eu falei, Lebô, eu vou aceitar. E fui, sem medo de ser feliz. Saí pela porta da frente da FedEx, fui super transparente com eles. Estou participando de um processo, realmente não tenho interesse em sair. Não quero que me ofereçam contraproposta, não estou aqui para rifar salário, porque eu acho que tem muita gente que faz isso ainda hoje, eu acho péssimo.
de verdade mesmo, como profissional, acho uma péssima atitude. Não era salário diferenciado que você estava buscando. Essa é a grande questão, Fabiola. Exatamente. E aí eu falei, é uma mega proposta, o desafio é surreal, vou ser gerente de unidade, vou ver novas coisas, novas operações, operação portuária, que eu sempre tive vontade, eu passava na frente do porto e eu falava, eu ainda vou trabalhar no porto, eu ainda vou trabalhar com operações portuárias. Eu lembro, eu sempre profetizei muito. Eu passava na frente da Rapidão Cometa, eu falava, quando eu estava fazendo o curso técnico, eu vou trabalhar nessa empresa. E assim eu trabalhei. Eu vou virar gerente antes dos 30. Virei gerente antes dos 30. Eu vou trabalhar na empresa de operações. Então, a palavra tem poder, então use ela positivamente a seu favor, né? E foi assim que eu decidi. Eu estava buscando um desafio e a Intermarítima tinha isso para me oferecer. Fui sem medo. Estou muito, de verdade, realizada por N motivos, né? Uma empresa baiana, combina demais com o meu perfil, empresa ousada, determinada, cheia de coragem, tudo é possível lá dentro, então isso é o que me motiva e que me fez não me arrepender nem por um segundo. Grata à FedEx, hoje eu sou a profissional que eu sou graças à FedEx, os gestores que eu tive, os colegas de trabalho que eu tive, mas eu estou vivendo outro momento. Então, o que eu estava buscando naquele momento, hoje a Intermarítima me oferece. E é um ciclo, né? A vida é um ciclo, vai abrindo um, fechando o outro. E sou muito grata, tenho boa relação ainda com o pessoal, tanto o pessoal que trabalhou comigo no nível hierárquico, no mesmo nível, acima também. Graças a Deus saí pela porta da frente. Ouvi muito, né? Você ainda vai voltar para a FedEx, né? Não sei, quem sabe, né? Mas hoje eu estou vivendo um momento e estou super feliz, realizada mesmo. Preciso dizer que todas as palavras, realizada. Mas foi difícil. Muita gente não iria, muita mesmo. Muita gente disse, você é maluca. Muita. Foi o que eu mais ouvi. Você é louca, você vai sair da multinacional, você vai sair da FedEx. Meu Deus, tá doida, largar um cargo, você acabou de ser promovida. Eu falei, eu vou arriscar. Sabe o que aqui me chama a atenção? Você teve essa coragem e não se arrepende. E tem gente que está num local que não lhe agrada e não tem essa coragem. Fabíola, eu não consigo entender isso. Você que está nos assistindo, manda uma mensagem para essa galera aí. Você que está nos assistindo, você está infeliz, você vai por obrigação, você chega no lugar e se sente mal, e você não quer mudar. Manda mensagem para essa galera. Eu só tenho uma frase a dizer: a responsabilidade é toda sua. Tem que ter autorresponsabilidade. E eu fui arriscando e sabia que se desse errado, a responsabilidade seria minha. Era meu papel fazer acontecer e dar certo e entregar os resultados para que eu me mantivesse na Intermarítima. Para que o que muitas pessoas falaram de que você pode ser demitida se você não se adaptar, se você não conseguir entregar o resultado. Eu não posso acreditar nisso. Só depende de mim. A maior parte depende de mim. Então, assim, não vem conversar comigo. Eu não converso com ninguém que fala bem assim, porque ninguém me reconhece. Eu não tenho paciência. Digo logo. Sim, meu filho, vai buscar outra coisa. Tá fazendo tal, alguém tá te amarrando, alguém bateu lá na sua porta, vem, pelo amor de Deus, trabalhar aqui. Então, assim, eu não tenho paciência para esse tipo de discurso. Eu acho que é muito autorresponsabilidade, gente. Você tem que ter autorresponsabilidade. A situação que você está, foi você que se colocou lá. A situação que eu estou hoje, realizada, feliz, fui eu que lutei. Claro que tem as pessoas que fazem parte da minha história, mas eu tenho a minha autorresponsabilidade. Eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir para entregar relatórios, para aprender, para estudar um pouquinho mais, o quanto eu me dediquei, o quanto eu ficava dentro da operação e depois ia fazer a parte estratégica em casa, para eu conseguir aprender e entender. Então, assim, o esforço maior está com a gente. Então, é por isso que eu digo, eu não tenho. Eu nem vou dizer algo aqui, Lebo, para eu não ser grosseira, mas assim, realmente eu não tenho paciência para esse tipo de postura, sabe? E um dos motivos de eu fazer mentoria é isso, de chegar para alguém e dizer assim, gente, acorda. A responsabilidade é sua, você está aí nesse lugar até hoje, há 10 anos, como auxiliar, porque você quer. Mas eu fiz faculdade, ninguém me reconhece. Você não se valoriza, imagine se a empresa vai. Você acha que a empresa vai chegar, meu amigo, eu vou lhe dar uma promoção. São raras as empresas que fazem isso. Você tem que se valorizar, você tem que se posicionar, você tem que se mostrar, você tem que fazer seu nome.
tem que fazer o diferente. Tá cheio de profissional, mais ou menos, e profissional fazendo a mesma coisa, querendo entregar o mesmo. Você tem que fazer diferente, conseguir olhar de forma diferente. E você só vai fazer diferente se entregando um pouco mais. Não adianta você querer bater o ponto 8, sair 17 e achar que você vai ser fora da curva. Você não vai. Você não vai ser fora da curva. Porque realmente o dia não dá para você produzir. Logística, o negócio está mudando todo momento. Você passa mais o dia resolvendo problemas do que realmente sendo estratégico. Então, desde que eu entrei e que eu ganhei meu primeiro notebook dentro da empresa, eu baixava os relatórios tudo, porque eu não tinha acesso, não tinha VPN. Eu baixava os relatórios e vinha para casa. Eu já levava tudo estratificado, os problemas no outro dia, para passar meus e-mails dizendo isso aqui. Tá. Eu ganhei reconhecimento na matriz porque eu comecei a identificar gaps. Ó, essa meta tá errada, porque o volume é esse, a capacidade é essa, temos que rever, enfim. Eu quis fazer o diferente, mas você só sai do lugar que você tá para um lugar de destaque se você fizer diferente, isso é fato. Então, isso para mim sempre teve muito claro, né? E é um desafio. Você fazer diferente, você enxergar algo mais, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. E hoje eu estou com uma carga de trabalho que nem sempre eu consigo ver por fora. Isso me frustra um pouco. Aí eu tenho que me reconectar, voltar. E com filho hoje já é uma rotina diferente. Muita gente me critica, vai ficar com sua filha. Eu falei, não, gente, eu espero ela dormir. Estou trabalhando, mas eu espero ela dormir. Então, eu tenho o meu momento com minha filha, tenho o meu momento com minha família, mas ainda assim, eu tenho essa questão de trabalhar de casa. É louca, workaholic. Não é, eu vou colher esses frutos, sabe? Eu sei o momento. Eu sei o momento em que eu tenho que entregar mais, o dia que eu posso mais já relaxar, enfim. Eu sei os momentos, então eu acho que é muito autorresponsabilidade. Falta nas pessoas a autorresponsabilidade de saber que ela está naquela posição porque ela quer, porque ela se colocou ali. Então, eu não tenho muita paciência para dar conselho, não, para esse tipo de postura, não vou mentir. Então, pessoal, observem a qualidade, a competência, né, a história bacana que Fabíola tem. Que vocês assistiram aqui hoje, Fabíola, eu não estava combinado, não, mas foi sensacional o nosso bate-papo. Eu vou postar no YouTube na íntegra, sem uma Tem uma edição, Lebo. Não tenho que editar, não tenho que editar. Não foi esse o combinado. Gente, isso aqui foi uma sessão de mentoria nossa, com a questão que a gente discutiu em conjunto, de fazer uma espécie de preparação para uma live. E assim, eu e Fabíola, a gente se combina no olhar assim, vai conversando, vai acontecendo. Fabíola, vai ao vivo aqui tudo que a gente está dizendo. Eu já mudei os planos. Foi tão bacana o seu depoimento, o nosso bate-papo aqui. É porque é verdadeiro, foi real. Faço a seguinte proposta para você. Eu vou postar na íntegra no YouTube, no canal do YouTube, tá, essa semana, e dizendo o seguinte: assistam esse bate-papo de Fabíola Souza e Alessandro Leboreiro, e numa live, ao vivo, vocês poderão fazer pergunta para os dois, qualquer tipo de pergunta profissional, e eles vão bater papo com os participantes. O que é que você topa? Fechado. Topa? Fechado. Fechado? Então, pessoal, tá aí. Vamos marcar a nossa live. Vou postar na íntegra esse bate-papo nosso aqui, que foi uma sessão de mentoria, repito. E aí, na live, fica a gente simplesmente fazendo somente uma introdução, um bate-papo inicial de 10 minutos e só respondendo perguntas dos participantes. Combinado? Combinadíssimo. Valeu, Fabíola. Fique com Deus e até a próxima, viu? Tchau, tchau, Lebo. Boa noite. Tchau, tchau.